Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Não é que o povo veio. Então vou estar hoje lendo Romanos. Romanos é um livro espetacular, fala da nossa justificação, né, da nossa redenção, como que o que Jesus fez por nós, né, não tem preço, o que ele fez, e Romanos ele deixa isso na nossa cara, assim, explícito. Romanos joga na cara, assim, que é a graça de Deus, que a graça de Deus é maravilhosa na nossa vida. E amanhã eu vou estar lendo 1 Coríntios e segunda-feira 2 Coríntios. Então vão ser 3 dias aí, 3 livros diferentes. Como são livros pequenos, então eu optei por poder estar lendo, né, todo o livro. Isso aqui é um pouquinho a mais do que a gente costumava ler no nosso cronograma de leitura bíblica, mas aproveitar um pouquinho aí e não perder esse ritmo. E agora vamos vencer aqui esses outros desafios que nos restam e aprender aqui um pouco mais com Romanos. Então, Romanos eu acho sensacional. Todo cristão deve ler Romanos, Provérbios, Romanos e João. Consegue resumir toda a Bíblia, né? Se resume. Se você ler Provérbios, Romanos e João, você consegue resumir toda a base da Bíblia. Porque Romanos fala da graça, fala da lei, fala de nós não merecermos. Tudo que Jesus fez por nós não tem preço para justificar. Não vai ter nada que nós fizermos que vai melhorar ou mudar isso. Então é só ser grato a Ele. Glória a Deus. Então, gente, hoje nós vamos ler o livro de Romanos. Eu agradeço a Deus de coração mesmo vocês estarem aí, apoiando. E eu vou ler aqui na tradução King James 1611, que é essa Bíblia que eu tenho. King James 1611. Então eu queria orar com vocês para a gente começar a nossa leitura. Hoje eu vou estar lendo Romanos, amanhã 1 Coríntios e 2 Coríntios. Amém? Deus bendito, Pai Criador de todas as coisas. Ó Paizinho, Pai amado, Pai querido. Te louvamos por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa manhã, lendo da Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, te agradeço pela Sua bondade, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, porque vencemos ontem o desafio 142 dias. Deus, estamos aqui mais um dia para ler a Tua Palavra. Os desafios podem terminar, mas o amor da Tua Palavra ele só tem que crescer cada vez mais dentro de nós. E por isso nós estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e meditando na Tua Palavra. Vamos estar aqui, Senhor, lendo o livro de Romanos, que o Senhor possa derramar sobre nós as bênçãos do Senhor nessa leitura. Que todo problema de conexão, de falha, de internet venha ser repreendido para a glória do nome do Senhor. Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um, Senhor, que está aqui, que está acompanhando, que vai acompanhar. Que o Senhor possa derramar as bênçãos especiais, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, então, gente. Vamos para a leitura de Romanos. Vou ler todo o livro de Romanos, tá? É um pouquinho maior do que a gente costuma ler nos cronogramas, mas não é tão grande como, por exemplo, o cronograma do 42 dias que está vindo aí. Então, vai ser tranquilo pra gente. Amém? Deixa eu só tentar marcar aqui isso aí. Vamos lá, então, vou estar lendo. E aí, no meio da leitura, a gente pode ir comentando alguma coisa. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu para os seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados de Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, amados, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que, de algum modo, seja possível agora, por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejas fortalecido. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tendo sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo que entre os demais gentios.
Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que não são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, nem mais se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou a imundície por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como aqueles que não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de justiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Capítulo 2. Paulo aqui no capítulo 1, ele apresenta, né? Ele apresenta ali a salvação para todos, para todos que crerem. Ela é revelada para todos que crerem ali. Então ele traz essa revelação, e ele traz ali, então, em cima dessa revelação, a justiça, a ira de Deus, aqueles que estão em suas práticas maliciosas, pecaminosas. Capítulo 2. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes a mesma coisa. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-os tu escaparás do julgamento de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, ao qual retribuirá cada homem segundo os seus atos, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentil. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil, porque não há acepção de pessoas para Deus. Porque todos os que pecaram sem lei também pecaram sem lei, perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a consciência, os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os seguidores dos homens, conforme o meu evangelho,
Eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruídos pela lei, e confias que tu és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas. Tu que dizes que o homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério. Tu que abomina os ídolos, tu cometes sacrilégio. Tu que vanglorias na lei por meio da inflação da lei, tu desonras a Deus, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Como está escrito, porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa, e se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? E a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei. Julgar-te-ia a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão e a do coração pelo Espírito, é a do coração pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Paulo, ele traz um confronto aqui, né? Por causa da hipocrisia dos homens que falam para não fazer, mas fazem, né? Não pode, você não pode, é aquela história, faz o que eu falo e não faz o que eu digo e não faz o que eu faço. E aí querem mostrar exteriormente. E aí ele fala da circuncisão como algo exterior, como algo que é por fora. E ele está dizendo que a circuncisão, né, que ela vem do coração, pelo Espírito e não pela letra, não por exterior, mas por interior. E ele desperta então em relação a isso. Capítulo 3. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram, e a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus, de forma alguma. Sim, Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Mas se a nossa justiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem, de forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira faz abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação de tais é justa. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, que não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Uau! Não há quem faça o bem, não há nem um. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas enganam, veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através do seu sangue, da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus,
para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde estão a vanglória? É excluída. Por quê? Por qual lei das obras? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E ele Deus somente dos judeus? Não. Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Paulo, ele está falando aqui para, né, os judeus que achavam que eram melhores do que os gentios, achando que era melhor por ser judeu, por ser circuncidado, e ele então vai trazer aí um tapa na cara deles ali, dizendo que a salvação é de graça, não é pelo que eles fazem, não é pela lei, pelas obras deles, mas é pela graça, por Jesus, pela redenção através de Jesus. O capítulo 4. Que diremos, pois, de Abraão como nosso pai? Ter obtido segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se vangloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado salário segundo a sua graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão, pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo de justiça de fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tiveram ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os justos da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, e não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que se já elas fossem, o qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glórias a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isto lhe foi imputado, mas também por nós, a fim de que seja atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou por nossa justificação. O Paulo fala aqui justamente da fé, da justificação do chamado de Abraão, né? Como que a fé de Abraão, né, gente? Deus chama e diz: olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai, e Paulo está dizendo aqui que ele foi antes de ser circuncidado, Deus foi chamado. Então Deus não estava olhando ali porque os judeus estavam olhando pela lei, porque tinha que ser circuncidado para receber Deus, para receber Jesus. E ele ali traz então esse exemplo de Abraão. Capítulo 5. Porque sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos acesso pela graça, e esta graça na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a paciência, a experiência, a esperança. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, até a lei. O pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um homem morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens pela condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação pela vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Uau! Então, Paulo fala aqui da questão de que todos pecaram, judeu, não judeu, todo mundo está no mesmo barco aí, todos pecaram e estão destituídos da glória. E aí vem a graça de Deus para resgatar todos. Que diremos então? Permaneceremos em pecado? Capítulo 6. Para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ou se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, viveu para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues.
e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça da santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que frutos tinhais quando, então, das coisas que agora não envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Capítulo 7. Então, os capítulo 6 aqui, Paulo falando, né? Pecar, porque a graça de Deus, e aí tem muita gente que aproveita dessa situação, abusa, né? Porque a graça de Deus, não, Deus perdoa e vai e diz, continua pecando. E Paulo está dizendo, vou continuar pecando porque a graça de Deus é grande de maneira nenhuma. Aí o capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Assim também, então assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com um outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vos tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que desseis frutos para Deus. Porque então estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice de letra. Porque o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não tivesse. Tu não cobiçarás? Se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscências, porque sem a lei o pecado está morto. Outra hora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e porque ele me matou. Porque a lei é santa, o mandamento é justo. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque não sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo de debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu me sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Uau! Paulo trazendo aqui então esse confronto de que nós não valemos nada mesmo e o pecado está habitando em nós e aí o que a gente não quer fazer já fez, e o que era para fazer é a luta da carne com o espírito, que não para, que não cessa. Isso é o pecado que está em nós, e ninguém é bonzinho a ponto de dizer que não há pecado. A própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso.
capítulo 8, metade da nossa leitura de hoje. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne não têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Portanto, a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivifica os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para que novamente temerdes, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. E se os filhos então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada para a servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e unissono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu antes e ele também predestinou, para serem conformes à imagem de Deus, do seu Filho, para que pudesse ser primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, os que ele predestinou, a estes o chamou, e os que ele chamou, a estes também justificou, e os que justificou, estes também glorificou. O que diremos então essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é o que o condenará? É Cristo quem morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus, e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 8, Paulo traz esse presente, né, que é a salvação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Ele traz essa sentença de que não há condenação para aquele que está em Cristo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você, Matias? Isso daí, essa sentença, essa condenação
não existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 9. Eu digo a verdade em Cristo, e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, os quais pertencem à adoção e à glória dos pactos e à entrega da lei, a serviço de Deus e às promessas, dos quais são os pais, dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nós todos, os que são de Israel, são israelitas. Nem por serem a semente de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa, porque este tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem, como está escrito: Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. Que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, endurece a quem puder. Tu dirás a mim então: porque ele ainda achou culpa, porque tem resistido à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu, para que te contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que formou: porque tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Se Deus disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como ele também diz a Oséias: e eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Assim também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra da sua sobre a terra. E como Isaías disse antes: se o Senhor Sabaote não tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos feito semelhante a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça? A justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não buscaram pela fé, mas como pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Aqui nós vemos o Paulo trazendo aqui a justiça, os não-judeus recebendo a justiça pela fé, e os judeus que estavam ali querendo justiça pela lei e não pela fé, não receberam da justiça, porque estavam ali esperando pela lei, e não pela fé, não buscaram pela fé, mas pelas obras da lei. Então eles tropeçavam nisso, porque eles insistiam nisso, e Paulo estava trazendo a eles ali a graça de Deus. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é que todos sejam salvos, pois eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer.
Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra de fé que pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eles então invocarão aquele de quem não creram? Como eles crerão naquele de quem não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não sabe? Primeiramente diz Moisés, vou procurá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos e o povo a um povo desobediente e contradizente. Paulo mostrando como que a salvação chegou para os gentios e pela graça, só por invocar o Senhor. Né? Ele diz que aquele que invocar será salvo, aquele que confessar Jesus como Salvador. E os judeus esperando ali essa salvação, essa justificação pela lei, ali, pelas obras. E aí Deus está dizendo, olha, um povo que nem me conhecia chegou até eles, Deus levou até eles a graça. E aos judeus que ficavam esperando, ele chamava ali, estendia sua mão a eles, mas eles continuavam desobedientes. Capítulo 11. Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que ele diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante da imagem de Baal. Assim também, no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, os demais ficaram cegos. De acordo com como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até esse dia. E Davi diz que a mesa se torne em laço e a armadilha em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam e para que se encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem de forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, e magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliada do mundo, qual será a sua aceitação? Senão a vida dentre os mortos. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os seus ramos. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, fosses enxertado entre eles e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejais arrogantes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade se permanecerdes na sua bondade, do contrário tu não serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los
novamente. Porque se não fosse cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e quanto a natureza fosse enxertada na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó suas impiedades. E este será o meu pacto com ele, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, em tempos passados, não creis em Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia, eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia de todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, ele traz aqui para os judeus, vamos dizer assim, um consolo, né? Ele dá uma chamada neles ali, porque ele diz, ó, Deus não rejeitou o povo dele, Deus não rejeitou Israel para dar espaço para os gentios, não. Deus apenas agregou os gentios, Deus apenas deu espaço para nós também, mas os gentios não deixaram de ser povo dele. Capítulo 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo que, pela graça que me é dada para todo o mundo que está entre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense em sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um a medida da fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo e cada um membros de uns dos outros. Então, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetize, segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação, e o que reparte, faça com simplicidade, o que governa com diligência, e o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mal, e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente aperfeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sedes negligentes nas atividades, ferventes no ensino, no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldizeis. Regozije-vos com vocês, com os que se regozijarem. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tensione coisas altas, mas condescendentes a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo trazendo a importância aqui da comunhão, de estar retribuindo ao próximo com o bem. Capítulo 13, acabando um pouquinho. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os romanos, os governantes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então,
não queres temer a autoridade, faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência, e também por esta razão pagais tributo por eles, porque eles são ministros de Deus, atentando continuamente sobre estas mesmas coisas. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem deveis imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Pois tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. Então, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. A noite é passada, o dia é chegado, portanto rejeitemos as obras da terra e vestamos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão da carne para cumprir as suas cobiças. Recebei ao fraco capítulo 14, recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Capítulo 13, então, Paulo traz aí esse despertamento quanto à obediência às autoridades, e ele encerra com essa pegada aí de que falta pouco tempo, né, de que o tempo já está próximo do fim, então que a gente faça o bem ao próximo, né, já sabendo que estamos na última hora, que não vai dar mais tempo de fazer muita coisa não. Recebeu o fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, capítulo 14. Porque um creu que ele pode comer todas as coisas, e o outro que é fraco, come ervas. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, considera todos os dias iguais. Se cada homem completamente convicto da sua própria mente, seja cada homem completamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. Aquele que não considera o dia, para o Senhor não o considere. Aquele que come para o Senhor, coma, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não coma, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morreremos. Morremos mesmo. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas porque tu julgas o teu irmão, ou porque tu desprezas o teu irmão. Portanto, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto: em não poder pordes tropeço, em não pordes tropeço ou escândalo no seu caminho, no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no nosso Senhor Jesus Cristo que não há coisa alguma imunda em si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão entristecer com o teu alimento, tu não andas em amor, mas destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado ao vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que não são para edificação uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. Porque não é comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tu tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se considera a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé. Pois tudo que não provém da fé é pecado. Paulo trazendo aqui
é, é, despertamento para eles tomarem cuidado com aquilo, com a atitude deles, porque primeiro ele fala de que um não deve julgar o outro, porque um faz isso, o outro não faz. É porque eu como isso, você não come, eu estou certo, você está errado, você está errado, eu estou certo. Paulo está dizendo que não. Cada um, se está comendo, se está fazendo, que faça para Deus. Se não está fazendo, que não faça, porque está não fazendo para Deus. Então ele traz esse pensamento aí, e aí ele diz então ali ensinando, se você vai fazer e alguém que está do seu lado vai ser enfraquecido, vai ser afetado por isso, não faça. Segura aí, retém, não faça perto dessa pessoa para não abalar a fé dela, para não matar ela, não matar a sua fé. Mas, se for fazer tudo, que seja tudo para a glória de Deus. Porque nós não somos nada, nós vivemos para Deus. E isso que Paulo está trazendo aqui para eles. Assim que nós, capítulo 15, assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam cairão sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da esperança da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com uma somente e uma só boca glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te confessarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez ele disse, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez louvai ao Senhor, todos os gentios, exaltai a todos os povos. E outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para regir os gentios, neles os gentios confiarão. Ora, o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança, em abundância em esperança, por meio do poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também de admoestar uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos, ousadamente, também lembrá-los em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los por meio da graça que me foi dada por Deus, ou que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso, eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer os gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. E dessa maneira me esforcei para pregar o Evangelho, onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Razão pela qual também muitas vezes tem sido impedido de ir até vós. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem e para ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes agradou, de fato, e eles são seus devedores, porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isso, e lhes estiver selado este fruto, passando por vós irei para a Espanha. Eu sei que quando eu for até vós, chegarei com plenitude da bênção de Deus. E agora eu suplico, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com a alegria da vontade, e possa revigorar convosco o Deus de paz, seja com todos vós. Amém. Paulo, então, ele está trazendo aqui no capítulo 15
como assim, ensinamentos, podemos dizer, ensinamentos. Ele traz assim, já que os judeus estão recebendo também esse evangelho, né, está chegando até eles a plenitude do evangelho, que também vocês apliquem a eles as práticas também, que eles não fiquem só nas palavras, mas que eles apliquem também, que eles aplicassem ali também a prática, que eles pudessem viver como tais que estão recebendo a graça de Deus. É mais ou menos isso que ele está trazendo ali para eles. E aí dizendo que ele vai até eles para ministrar a eles, ele levar para eles mais ensinamentos. Capítulo 16, o último de hoje. Então, concluindo aqui o livro de Romanos, capítulo 16, vamos lá para o último capítulo. E a gente pode ver como que Romanos ele traz realmente esse presente de Deus, né, da salvação, da fé, pela graça, salvação pela bondade de Deus, de que nós não somos realmente merecedores. Ele traz tudo isso aqui em Romanos. E aqui no capítulo 16 ele traz então as saudações para os irmãos ali. Recomendo Febes, nossa irmã, que é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Saudai a Príscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que eu não lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epêneto, e que é as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos, e que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai-os a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena, Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patronas, a Hermes, e aos irmãos que estão com ele. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-os uns aos outros com beijo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. Suplico-vos, irmãos, que observeis que os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas com o seu próprio ventre, com as suas próprias palavras lisonjas, enganam os corações dos ingênuos, porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o mal. Eu e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes, vos saúdam. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, eu vos saúdo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e toda a igreja vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. E o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para abastecer, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações pela obediência da fé. Ao Deus único e sábio seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Escrito aos Romanos de Coríntio, enviado por Febe, serva da igreja de Cencreia. Glória a Deus. Então Paulo encerra trazendo um agradecimento, a saudação aos irmãos ali que ajudaram, que se dispuseram a ajudar ele na obra, ajudar ele ali, ajudar os irmãos ali em Coríntio, aos irmãos ali em Cencreia, aos irmãos ali em Roma. Então ele está agradecendo aqueles que tiveram parte do seu ministério. E assim nós concluímos a leitura do livro de Romanos, para a glória de Deus. Agradecer a participação aí. Que Deus possa abençoar. Gente, então é isso. Obrigado aí, obrigado. E vamos seguindo aí, amando a palavra do Senhor. Continuar aqui, vivendo isso aqui, guardando isso aqui no nosso coração. Porque isso é nosso combustível, nossa energia para continuar. Amém? Então, gente, brigadão, tá? Deus abençoe você. E é isso aí. Brigadão. Valeu mesmo, tá?
Fique com Deus aí, um grande abraço. E vamos aí de Bíblia, meditando na palavra do Senhor todos os dias, desenvolvendo o amor pela palavra mais e mais. Exatamente isso aí, Débora. Exatamente isso. Desenvolvendo o amor por essa palavra, por isso aqui que é vida. Isso é vida. Deus abençoe. Fique com Deus, tá? Obrigadão. Grande abraço. Fui.